Se você não está de olho ainda no Vibe Code, ali principalmente utilizando o Lovable e o N8N, você está ficando para trás. Hoje eu vou te mostrar como fazer ali um sistema de upload de arquivos e um chatzinho no Lovable e também utilizando ali por trás para poder fazer toda a inteligência ali o N8N. Então isso vai servir ali para você ampliar a tua stack de ferramentas, né, para você se tornar ali um desenvolvedor de automações e inteligência artificial cada vez melhor. O que é o Lovable, né? Não é uma rede social aqui de namorados nem nada, tá? Ele é para construir uma ideia de aplicativo em segundos, tá? Que é a proposta de valor deles eu coloquei aqui em português para você ver, tá? Ou seja, você tem um engenheiro de software, tá? Full stack ali, pessoal, como se você estivesse conversando ali com o ChatGPT, tá? Ele vai criar ali o teu software, a tua ideia de software, e inclusive conectando com o banco de dados e também ali eu vou conectar ao N8N, né, para você ver ali as possibilidades que você tem aí com essa ferramenta aqui. Então você pode estar fazendo aí maravilhas com o uso da IA e da programação. Então o que eu vou construir com você aqui hoje, tá? Um sistema ali para enviar arquivos, tá? Tanto PDFs, docs e planilhas, para poder ali transformar esse conteúdo em uma base de dados vetorial, tá? E também um chat para conversar com essa base de dados vetorial. Também a possibilidade ali de poder deletar esse conteúdo ali da base vetorial. Mas por que eu vou criar isso, tá? Isso é muito importante porque eu vejo cada vez mais as empresas nesse novo momento que a gente está vivendo, ela precisa ter ali a necessidade, em função dos dados, né, de ter os seus próprios dados e trafegando ali com o controle dela, né? Então, assim a gente consegue criar, por exemplo, um chat, né? A ideia é ter um chat personalizado que converse com a base de dados ali da própria empresa. E também tem a facilidade para quem não é técnico poder atualizar essa base de dados. Eu sou o Márcio Marques e eu estou sempre trazendo aqui novidades do N8N, de automações, de agentes de IA, desse maravilhoso mundo aí da inteligência artificial para te ajudar a ficar à frente aí do mercado. Então, aqui no N8N, tá? Eu vou preparar 3 webhooks, tá? Preparar aqui o terreno para o Lovable, tá? Ele poder interagir aqui com a nossa estrutura dentro do N8N. Então, olha só como é que você vai fazer. Você vai ter aqui um webhook que eu vou pegar aqui para os arquivos, né, quando subir esses arquivos, tá, para ele poder transformar ali e vetorizar esse arquivo que eu vou subir. Depois eu vou ter um para deletar o arquivo e um aqui para começar o chat que vai acionar ali o nosso agente para conversar ali no chat com o usuário. Então, como é que você cria aqui esses webhooks, né? Você vai vir aqui em webhook. Aqui em webhook você vai colocar post. Eu comecei fazendo aqui para essa URL de teste, mas eu já coloquei em produção ali para não gastar os créditos, tá? Então é melhor aqui você já botar em produção aqui. Vai depender aí se você já vai colocar em produção o projeto ou não, tá? Então outra coisa que eu fiz aqui foi colocar aqui para ele responder aqui a um hook node, tá? Que a gente vai colocar lá no final, depois você vai ver. Antes de eu te mostrar o que eu vou criar hoje aqui utilizando o Lovable e o N, eu queria te pedir aqui para te dar uma olhadinha aqui no link da descrição, onde você vai ver ali o que eu tenho ali sobre consultoria, sobre cursos, tá? Para você poder dar um passo a mais aí na sua trajetória. Então, antes de a gente colocar aqui o prompt no Lovable, tá? Vou explicar um pouquinho aqui como é que funciona. Você vai colocar aqui o prompt, tá? A gente já vai fazer isso, tá? O que mais você deve saber, tá? A questão de planos, tá? Eu estou usando aqui o plano free, que te dá direito a 5 créditos diários, tá? Então, é muito interessante você já colocar ali no seu prompt inicial, ali bastante coisa, tá? Mas não tudo ali, já não criar o banco de dados, essas coisas mais pontuais ali, deixa para depois, coloca ali o prompt da interface, vai criando dia a dia, ou se não, compra crédito, tá? Vou falando aqui dos créditos, vou entrar aqui na parte de configuração, na questão de créditos, vai ver que no plano free você tem direito a 5 créditos por dia, tá? E depois aqui você tem o plano de $25, né, mensais, tá? Que você vai ter mais condições ali de créditos mês, né? 100 créditos por mês. Então aqui você vai escolher aqui o que ficar melhor para você. Então aqui eu estou subindo o meu prompt, tá? Para a gente começar a criar aqui a interface, a programação toda, né? Deixar o Lovable fazer isso. Então aqui eu tenho um prompt bem simples, como se eu estivesse conversando aqui, mas
também colocando as diretrizes aqui, já colocando meu webhook de teste. Esse aqui é o webhook, aquele que eu falei de teste, não é o de produção ainda, tá? Tô dizendo aqui também o que vai acontecer quando ele fizer alguma coisa dentro do sistema para ele acionar o webhook correto, tá? Na verdade, aqui nessa primeira parte eu coloquei somente 2 webhooks para testar, para ver como é que funciona isso, e também coloquei aqui algumas interfaces que eu gosto aqui para ele seguir o padrão de cores e o padrão de usabilidade. Então a gente vai dar um enter aqui. Agora ele vai abrir essa tela aqui e vai começar a criar o projeto. Então depois de um tempinho aqui, ele criou o projeto para mim, tá? E aí eu fiz algumas modificações ali, tá? Fui falando aqui com ele também, tá? E também ali quando dá um problema de try fix, tá? Você só clica ali para ele poder auto executar ali o código para ele consertar o que está dando erro, né? O que ele identificou já de erro. Então ali você não se preocupe ali, é só clicar nesse try fix ali que ele vai corrigir o erro, tá? Então eu fui colocando aqui algumas coisas, tá? E deixando ele fazer também outras, e depois eu já tive aqui um resultado bem legal. Aqui estou mostrando aqui a questão de erro, né? Que nem eu falei para você. Quando apareceu o try fix aqui, eu cliquei no botão aqui para ele ajustar o que aconteceu, e ele ajustou também, tá? Você pode ver aqui que ele já criou uma interface interessante aqui, tá? Vou clicar aqui para a gente ficar concentrado aqui só na interface, para a gente poder começar a testar. Então, começando a testar aqui o nosso sisteminha aqui, tá? Então, eu posso arrastar aqui o arquivo, ou eu posso puxar já direto aqui, né, clicando. Então, vou abrir aqui o arquivo, pode ver que ele veio para cá, tá? Eu não estou gostando ainda que ele não está pegando aqui o nome do arquivo, isso aqui eu vou deixar para arrumar depois, tá? Porque o restante está funcionando. O que aconteceu aqui quando eu subi esse arquivo, tá? Vou mostrar aqui para você. Aqui na base de dados aqui do Supabase, uma base vetorial aqui, ele pegou e quebrou todos ali, tudo que tinha dentro do arquivo que eu subi, tá? Ele quebrou aqui para mim em chunks, tá? Aqui então isso aqui fica uma busca mais semântica, fica mais fácil ali de conversar com a gente, o teu agente fica mais inteligente, tá? Então eu vou te mostrar agora o que aconteceu aqui por debaixo dos panos aqui, para que ele possa estar jogando para cá, para o Supabase, né? Aquele arquivo que a gente subiu. Dentro aqui do N8N, vou te mostrar essa parte aqui do arquivo, né? Quando é enviado um arquivo para lá, o que acontece? Ele extrai ali o arquivo, tá? Por enquanto ele está extraindo o PDF, mas depois eu vou colocar aqui rotas para ele extrair outros tipos de arquivo, tá? Ele converte em texto e depois ele joga para a base de dados vetorial, quebrando em chunks, né? Em pedaços aquele texto ali, tá? Então por isso que ele ficou daquela forma ali dentro do Supabase, tá? Essa é a primeira parte aqui de quando faz o upload do arquivo. Eu vou te mostrar aqui as outras partes. Agora a gente tem aqui também a parte de deletar, tá? Deletar os arquivos, tá? Então, deletando os arquivos, ele vai deletar tudo que tem lá no Supabase, tá? Então, ele vai pegar aquela base vetorial ali e vai deletar. Por enquanto, ele deleta tudo, depois eu vou fazer uma melhoria para ele deletar somente aquele arquivo, né? Porque a gente vai poder ter mais de um arquivo aqui dentro, tá? E ele responde aqui o webhook, daí ele dá essa resposta lá, ele envia essa resposta para dentro do Lovable. E aqui embaixo a gente tem um agente, tá? Que inicia o chatzinho que a gente vai testar agora, tá? Então aqui ele tem um agente que ele está ali especializado para tirar dúvidas, né, no chat, né, sobre aquele conteúdo que está lá na nossa base de dados vetorial, respondendo lá para o Lovable a partir desse responde to webhook. Então, utilizando ali poucas coisas, né, poucas etapas ali, a etapa aqui do Lovable e depois algumas etapas lá no workflow dentro do N8N, a gente já tem aqui um chat funcional que eu posso conversar com o conteúdo específico dele. Imagina isso aqui para dentro de uma empresa, como é importante a empresa poder ter ali a parte de onboarding, ter parte de contratos, enfim, serve para muita coisa ali, porque ela vai ter um chat especializado com agentes por trás, né? Vários chats, inclusive, ela pode ter, tá? Então isso aqui pode evoluir aí para vários tipos de chats, de agentes conectados a esses chats aqui para conversar. Então vamos começar a conversar agora para ver como é que fica aqui. Então aqui eu estou perguntando, me diz o que é o N8N, então por que ele está carregando aqui? Porque ele está acionando lá o agente, tá? E o agente foi lá na base de dados e me deu aqui a resposta, tá? E como é que ele me deu essa resposta aqui, dizendo que é uma plataforma de automação de workflows que permite conectar a diferentes aplicativos. Se você for ver aqui dentro do nosso conteúdo aqui que está vetorizado, é exatamente isso que ele está respondendo.
respondendo aqui. Claro que ele coloca um pouquinho mais de contexto, porque eu não trabalhei muito o agente, tá? Eu deixei o agente um pouquinho mais aberto só para ele recuperar esse dado, mas o agente poderia ser mais treinado ali para ele responder com o tom de voz da marca, enfim, dá para fazer várias coisas. Vamos fazer mais um teste aqui para ver como ele está bem funcional, perguntando aqui quem pode usar o N8N. Vamos colocar aqui então quem pode. Então vamos ver se ele já pega lá esse conteúdo. Qualquer pessoa que deseja automatizar tarefas repetitivas, integrar sistemas de forma fácil para usar o N8N, tá? Isso inclui desenvolvedores, analistas de dados e profissionais de marketing. Vamos ver a nossa resposta aqui no quem pode usar. Tá aqui, ó, desenvolvedores, analistas de dados, profissionais de marketing e qualquer pessoa que deseje automatizar tarefas. Bem ali como ele respondeu. E aqui nos logs, vou entrar aqui nos logs do agente, tá? Nas execuções aqui, a gente vai ver aqui a última execução. Então, aqui olhando a última execução, tá? Eu consigo ver aqui, ó, exatamente aqui o pedaço que ele pegou aqui, tá? Para poder trazer essa resposta lá no chat, tá? Então, como é importante você estar fazendo também um tratamento de dados, né, que se chama de ETL, tá? Por quê? Porque eu vou ter aqui um consumo menor de tokens e uma inteligência maior do agente. Às vezes você vê ali que o agente não performa bem exatamente por entender tudo isso, fazer com que isso funcione, tá? Então, olha só, em vez de eu mandar todo o conteúdo que eu tinha no meu banco de dados, ele foi lá e buscou somente o que era mais semântico, estava ali mais próximo, né? Então eu controlo também esse limite ali da quantidade que eu quero. Ele vai trazer 4 respostas, 3 respostas para analisar, então eu consigo também fazer esse controle, tá? Por isso que a gente tem aqui uma resposta mais precisa. Então, chegando aqui ao final desse vídeo, a conclusão que eu tenho aqui é que cada dia surge uma coisa nova e você tem que entender qual batalha comprar. Tá, então eu já faço isso para você. Eu filtro as coisas, eu espero um tempo para ver como utilizar isso, né? E trago aqui direto do campo de batalha aqui as coisas úteis para você poder entender, tá? E eu acho que essa questão da programação junto com a inteligência artificial e também workflows dentro do N8N, agentes dentro do N8N, muito futuro aí para a gente poder explorar. Olha só, se você quer ver evolução, tá, desse sistema aqui com o N, né, ou seja, o Lovable com o N8N, comenta aqui Vibe Code, que daí eu vou estar criando a continuação, tá, uma série de vídeos aqui sobre essa questão aqui de Vibe Code.